Está no ar, Filhos, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre valores. Como transmitir no dia a dia da educação princípios éticos e morais para as crianças e adolescentes. Vamos ver como uma família lida com o egoísmo. Falar de cobiça com 3 garotas que adoram consumir. E saber o que os jovens pensam sobre a inveja. E para falar sobre o tema de hoje, estamos recebendo a educadora Dora Encontre. Ela trabalha há 20 anos com filosofia e ética para crianças e adolescentes e já escreveu diversos livros sobre o assunto. Bem-vinda, Dora. Tudo bom, James? É um prazer estar aqui com vocês. Como você vê os valores na educação? Olha, na realidade não existe educação sem alguma transmissão de valores. Então a gente tem que discutir como que eles devem ser transmitidos e o que significa uma educação para a ética. E aí a ideia que eu tenho, que eu trabalho com os clássicos de educação, é que o ensino da moral ou da ética, como se queira, é um despertar de consciência e não imposição de regras. Então geralmente a gente pensa que ensinar a pessoa a ser ética é fazer ela obedecer uma série de regras, mas eu não penso assim, quer dizer, dentro da linha que a gente trabalha, a ética é um despertar de sentimentos, quer dizer, a gente aprende a ser fraterno sentindo fraternidade, aprende a ser solidário sentindo solidariedade, então é por aí. Bom, agora nós vamos ver como uma família lida no dia a dia com um sentimento bem comum, o egoísmo. O quarto é pequeno, mas abriga boa parte da família. Quem que dorme aqui no quarto? Eu, a Nayara e minha tia. Essa é a tia Ana, de 81 anos. Ela está viajando e, por isso, os meninos aproveitam a paz. É que ela tem um hábito que desagrada a dupla. Quando ela não dorme, assim, ela liga o radinho, assim, ela fica escutando texto, assim. Só que, como ela não escuta bem, assim, ela liga um pouco alta. Isso incomoda a gente. Você fica bravo? Fico. Fica com vontade de fazer o quê? De deixar de desligar o rádio. Já fez isso? Não. O Gabriel não desliga o rádio porque sabe que é preciso respeitar o espaço do outro para ter o seu respeitado. A Nayara também segue essa filosofia, principalmente quando sente vontade de invadir o armário do irmão. Quando tem uma roupa que não tá cabendo assim nas minhas gavetas, aí eu fico de olho, assim. Mas não pode, né? Também não dá, porque ele também tem muita roupa. Mas não pense que esses dois nunca são egoístas. Na hora de ver televisão, por exemplo, é uma verdadeira luta para ver quem se dá melhor. Os dois querem deitar no sofá grande, os dois querem tomar conta do controle remoto da televisão. O empurra-empurra continua, até que eles chegam num acordo. Agora, já que você ficar com o sofá, agora eu também vou ficar com o controle daqui. Quando a mãe entra em cena, começa outra disputa, agora por carinho e atenção. Essa parte da mãe é um pouco difícil da gente dividir, porque eu sou mãe, tenho os dois, eu gosto dos dois, mas um quer mais, o outro quer mais também, então fica bem complicado nessa hora. Mas a Sandra é experiente no assunto. Afinal, ela cresceu com mais irmãos e aprendeu que cada filho tem suas próprias necessidades. Eu sempre costumava falar para minha mãe, às vezes quando a gente brigava, que como nós éramos em 5 irmãos, então eu falava para ela, falei, a gente tem 5 dedos na mão e nenhum dos dedos um é igual ao outro, né? Com certeza a Nayara e o Gabriel são bem diferentes, mas segundo a mãe, é no convívio diário com as diferenças que eles aprendem regras para toda a vida. Eu acredito que futuramente a gente vai ter um retorno para saber disso, espero que sim. Dora, Oi. a criança nasce egoísta? Olha, eu acho que a criança nasce com as mais diversas tendências, mas ela nasce também com uma tendência solidária. Quando você faz um apelo à criança no sentido da solidariedade, da compaixão, a resposta é muito positiva. Então, evidentemente que existe um instinto natural do ser humano de preservação do seu próprio espaço, de conservação, até que isso faz parte da nossa natureza biológica. Porém, existe também um instinto positivo, fraterno, solidário, que pode se apelar para a criança nesse sentido. Então, eu acho que é por aí. Mas e quando a criança não quer dividir?
e exige tudo para ela? Então, acontece o seguinte, a gente tem que sempre ver o contexto em que a criança está inserida, né? Porque o problema é que, às vezes, os adultos querem que a criança adote determinados comportamentos que eles mesmos não adotam, né? Sim. Então, no caso analisado, por exemplo, a tia também não está respeitando o sono das crianças, né? Então, quer dizer, essa questão de que o adulto acha que esse respeito da criança, muitas vezes, é um dar sossego para o adulto, né? É uma coisa de deixar, de não atrapalhar a vida do adulto, né? Agora, então, é preciso ver bem quando é que a criança realmente não está respeitando o espaço do outro, quando ela é realmente egoísta, ou quando também os adultos não sabem administrar situações de maneira também a respeitar os espaços e as vontades das crianças. Então, é preciso ter muito equilíbrio nessa situação. Porém, eu acho que tudo vale, tudo vem do exemplo, do envolvimento, daquilo que a criança vive no seu cotidiano, na família e na escola, né? Isso é muito importante. Quais os valores, portanto, que os pais devem privilegiar ao passar para os filhos? Então, se os pais, eles mesmos, estiverem entre eles, em primeiro lugar, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, com pessoas da sua família, valores de solidariedade, de ajuda mútua, de generosidade, esses valores, eles passam como por contágio. Eu acho que a melhor maneira de se passar valores é uma espécie de contágio. Aquilo que a criança vê, aprende, vivencia o tempo inteiro, ela está inserida naquilo, ela aprende a ser daquele jeito porque ela vê todo mundo ser daquele jeito. Agora, se ela vê o tempo inteiro as pessoas só preocupadas com elas próprias, como acontece muito hoje em dia na família, né? Quer dizer, o pai e a mãe estão preocupados com o seu próprio sucesso pessoal, profissional, sexual, enfim, todos os tipos de sucesso, menos com a generosidade, com o apoio mútuo, com a solidariedade, é evidente que a criança vai assimilar esses valores, né? Portanto, o mais importante é que os pais deem exemplos? Não, é a base essencial de tudo, né? E naturalmente que o diálogo entra aí como um coadjuvante do exemplo, né? Quer dizer, você demonstra, vive, a criança sente e depois você racionaliza com ela através de um diálogo, de uma conversa, sem imposição de regras, mas com uma racionalização daquilo que ela já sentiu. Ensinar para a criança o que ela pode ou não pode fazer, pedir por favor, agradecer, falar obrigado. O caminho para tudo isso é o exemplo? Nada impede que um pai, uma mãe, aliás, devem fazer isso, faz parte da sua função, orientar a criança a ter uma boa educação, a dizer obrigado, por favor. Quer dizer, só que a gente tem que lembrar que necessariamente a polidez não é a ética toda, né? Ou pelo menos é uma parte bem pequena da ética, porque pode ter uma pessoa muito polida, muito educada, mas que seja uma pessoa totalmente sem ética, um bandido, né? Então, quer dizer, na verdade, e quando a gente fala com as crianças, parece que elas já incorporaram essa ideia de que ética é igual educação no sentido de ser boazinha, obediente, respeitar os mais velhos, não dizer palavrão. É isso que os adultos mais querem, né? Ou seja, que a criança seja aquela ovelhinha de presépio, né, que diz tudo amém. Que não dê trabalho. Que não dá trabalho. Mas, na realidade, a ética é uma coisa muito mais profunda do que isso. Pausa para o intervalo. Daqui a pouco, voltamos para falar de cobiça. Estamos de volta com Filhos, hoje falando sobre valores. E agora vamos passear por um shopping de São Paulo com 3 garotas que adoram consumir. Como eu gosto de fazer com minhas amigas é ir ao shopping. No shopping, ou de um forró, dançar. No shopping, na rua mesmo, em qualquer lugar. Já deu pra ver que essas 3 amigas são típicas adolescentes. Shopping é com elas mesmas. Comprar, então... Agora, o que o pessoal fala é que você é a mais consumista da turma, é isso? Ah, nem tanto, um pouco. Eu gosto de comprar, assim, mas eu tenho dinheiro, claro. E lá vão elas experimentar as últimas novidades da moda. Enquanto isso, as 3 respondem a mesma pergunta. O que a outra tem que você gostaria de ter? Uma blusinha da Débora, algumas coisas da Marcela. Eu queria as calças da Caroline, assim. A Débora tem umas jaquetas de frio, assim, legal. Umas blusas da Sex Machine também legais. A Marcela tem muita roupa de surf, sabe? Eu gosto muito de roupa de surf. Pelo visto, elas não ligam a mínima para aquela história de que cobiça é pecado. Aliás, levam esse sentimento na maior esportiva.
Ela fala assim, eu quero ter o seu cabelo. Eu falo, eu também quero ter o seu. Então rola assim, vamos trocar o cabelo? Vamos trocar a altura? Então acho que isso é normal. E não é só isso, até menino entra nessa disputa. Eu sei que tem uma coisa que a Carol tem que você gostaria de ter. O que é? Ficante. Pausa para explicação. Ficante, garoto que fica com a garota. Ah, sei lá, a Carol, ela tem mais, sabe, assim, consegue, assim, mais ficantes, assim, entendeu? E eu e a Marcela estamos mais tímidas, assim, entendeu? É essa pontinha de inveja que deixa a Carol ressabiada quando as amigas reprovam seu atual ficante. Ah, não é um ficante ideal. É muito enrolado. Não é um ficante ideal, não. Não, ele é legal, sim. Comigo, assim, ele tá comigo, ele é super legal, assim. Mas as desavenças param por aí. Afinal, elas sabem que uma boa amizade vale muito mais que qualquer ficante. Dora, essa é a geração do consumo. Infelizmente, nós estamos muito voltados nesse mercado neoliberal, nessa globalização, uma geração que se volta, né, mais para o consumo, e eu acho que com a perda de outros valores muito importantes, né? Porque, na realidade, o que aconteceu nos últimos tempos, nas últimas décadas, é que a juventude se esvaziou muito de ideais, né? De ideais políticos, sociais, pessoais, familiares, de todos os tipos de ideais. O que sobrou foi o consumo, que é o que interessa para as empresas e para o capitalismo internacional, né? Agora, o filho, o consumista, é fruto de pais consumistas? É e não é. Muitas vezes a família influencia ou pelo menos não oferece valores alternativos para o adolescente, principalmente, né? Mas já a criança começa a consumir desde cedo, né? Para ela pensar, para ela gostar de outras coisas que não só consumir, né? Porque o que é preciso fazer? É preciso oferecer alternativas, né? É óbvio que se você tiver uma família que tem discussões interessantes, políticas, culturais, e que a pai e a mãe estão presentes bastante junto com os filhos, quer dizer, essa questão do consumo, ela fica em segundo plano, porque muitas vezes a gente vai querer consumir para preencher vazios da nossa vida, né, pessoal? Até adulto também faz assim, né? Tá deprimido, não vai tem no o que shopping. fazer, compra. Não tem o que fazer, tá deprimido, vai no shopping, né? Então, quer dizer, é preciso que a gente ofereça alternativas. E é isso que às vezes falta também, porque as famílias não têm esse tempo e essa atenção para os adolescentes. Agora, muitas vezes os pais também têm essa vertente de consumo que contagiam os filhos, né? Agora, muitos pais culpam a televisão pelo excesso de consumo dos filhos. Com razão? Não, sem dúvida. Quer dizer, o tempo inteiro, o indivíduo, em que idade for, ele é bombardeado para comprar, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade assim, em que todo mundo é convidado, impulsionado o tempo inteiro a comprar. Agora, eu acho que a educação pode fazer um contrapeso a essa influência. É evidentemente que se o indivíduo, a criança, o adolescente, fica o tempo inteiro diante da TV e não tem conversa, não tem orientação e não tem outras atividades, é lógico que essa influência vai ser muito maior. Agora, se existe um contrapeso, se existe um questionamento, então eu acho que o adolescente pode ficar mais imunizado, né, contra esse tipo de influência. Mas a gente poderia dizer que essa vontade excessiva de consumo, de alguma forma pode estar escondendo problemas que ocorrem dentro de uma família? Eu acho que esconde problemas da família, problemas do indivíduo, problemas da sociedade em geral. Quer dizer, esse vazio e essa falta de diálogo entre as pessoas, falta de convívio, falta de espírito familiar. Quer dizer, por exemplo, o ideal seria que uma família se sentasse pelo menos uma vez por dia, que fosse no almoço ou na janta ou antes de dormir, para todo mundo conversar, contar as coisas que fez no dia, ter essa convivência. Isso geralmente não ocorre. E essa convivência, quando ocorre, ocorre na frente da televisão, o que invalida qualquer conversa. Então, na realidade, isso causa um vazio muito grande, porque a pessoa vai se tornando sozinha, vai se tornando mais indiferente, vai se tornando... sentindo um pouco de solidão, enfim, todos esses sentimentos que muitas vezes vão levar a uma fuga pelo consumo, quando não levam a fugas piores, como a droga, etc., né? Bebida, etc. Qual a melhor forma
de educar os filhos para que eles não sejam consumistas? Olha, eu acho que a principal questão é que os pais tenham tempo para os filhos, né? Eu acho muito importante isso. Eu sei que a vida moderna é difícil, todo mundo tem que trabalhar 20 horas por dia para ganhar o mínimo para sobreviver, né? Então, isso é um fator determinante. Porém, mesmo com o sacrifício do próprio descanso, eu acho que pai e mãe, principalmente, tem que dar tempo aos filhos. Atenção, conversa, carinho, isso é essencial, porque todo mundo precisa disso, inclusive os próprios pais. E todos os valores estão ali embutidos, Exatamente, né? E na conversa, na convivência, e na discussão, e no diálogo, é que vai se formando a confiança para que as coisas não saiam, né, daquilo que os pais não gostariam que saísse, que ninguém gostaria que saísse, né? Do campo das drogas, da delinquência, da violência, etc. Do consumo. E do consumo excessivo. Hora do intervalo. Daqui a pouco, o que os jovens pensam. Filhos está de volta, hoje falando sobre valores. E agora nós vamos até o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para saber a opinião dos jovens sobre a inveja. Inveja para mim é aquele sentimento que a pessoa ela quer ter o que ela não tem. Eu tenho uma coisa, a pessoa deseja, mas não quer que eu tenha aquilo também. A minha mãe fala, e aquela menina, não sei o que, eu falo, morro de inveja dela, ela tem aquilo. Porque eu não tenho, eu pergunto. É um sentimento negativo. Bem negativo. Ela deseja aquela coisa no sentido negativo, ela quer o mal de alguém. Você acaba muitas vezes passando por cima dos outros e tal, só pra ser igual a essa pessoa ou querer alguma coisa dela. Por exemplo, ela tem um namorado, eu quero tomar o namorado dela. Eu quero o dela, aí eu tomo o dela, aí isso é ruim. Confessa pra gente, já sentiu inveja? Já, muitas vezes. Já senti. Ninguém é perfeito, né? O que te desperta inveja? Se alguém é melhor que você, ou está com uma menina melhor, alguma coisa assim, deve despertar bastante. Ela tá feliz e assim eu fico na minha e olho assim pra ela, vejo ela muito feliz e começo a ficar com inveja. Eu sou invejosa, sou mesmo. O cabelo dela é liso, o meu vai ser. Ela tem corpo, eu vou ter. É isso, vou conseguir. Agora, você já se sentiu invejado? Já. Já. Já, muitas vezes. E quando você se sente invejada? Eu acho bom. Você se sente um pouco superior, aquela pessoa tem inveja de você. Porque você tem aquele destaque, né? Tem aquela vantagem. E qual é o segredo para não sentir inveja? Se contentar com o que é. Reconhecer o talento nas pessoas, que elas tenham o mérito delas, né? E não tentar ter aquilo que não te cabe. A vida é assim, né? Não posso... Se ele é melhor que eu, não posso fazer nada, né? Dora, querer ser o que o outro é, ter o que o outro tem, esse desejo faz parte do processo de amadurecimento do adolescente? Eu acho que isso tudo é muito incentivado no tipo de educação que nós temos e no tipo de sociedade que nós vivemos. Já começa que eu faço grandes críticas na escola ao fato das notas, né? As notas já são motivos de competição, de comparação. Competição é a palavra. Competição, né? E a nossa sociedade inteira é baseada na competição. Quer dizer, o capitalismo que nós vivemos é competitividade total entre todos. Né? Então, eu acho que isso é muito negativo, porque cria também padrões, né, tanto no corporais, né, físicos, quanto de consumo, quanto intelectuais, enfim. Todo mundo, a nossa sociedade tem padrões e todo mundo quer se encaixar nesses padrões. Eu acho isso péssimo, porque vai anulando as individualidades e os talentos particulares de cada um. Né? Então, a solução para isso é fazer com que cada um aprenda a gostar de si mesmo, mas descobrindo os seus próprios talentos, né? E cultivando esses talentos. Eu acho que o principal é isso. Portanto, Dora, quanto mais autoestima, menos inveja? Sem dúvida alguma. A pessoa que é satisfeita consigo mesma, que gosta de si, que está desenvolvendo as suas potencialidades, que está produtiva, né? Ela não precisa ter inveja do outro, em todos os sentidos, né? Primeiro porque ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela gosta, ela não vai precisar gostar da mesma coisa que o outro gosta, não adota um comportamento massificado. Então, eu acho que essa é a questão principal, evitar a massificação. Eu acho que a massificação se evita quando a gente
se começa a valorizar a individualidade. Isso começa em casa, mas também teria que ser feito na escola. E a escola é um processo também de massificação também, porque todo mundo tem que agir da mesma maneira. Dori, é correto dizer que a falta de valores na família pode levar à falta de identidade do adolescente? Sem dúvida. Quer dizer, essa questão da identidade é uma coisa que vai se desenvolvendo desde muito pequeno, né? Que a criança, desde 2 anos de idade, ela tem que ser valorizada nas suas potencialidades. Então, voltamos para aquela questão do tempo, né? Que o pai e a mãe dedicam aos filhos. Os pais têm que observar o que o meu filho mais gosta, qual é a tendência positiva dele, o que ele mais tem de talento que pode ser desenvolvido, investir nesse talento, seja para música, para arte, para línguas, para ciência, para esporte, para o que for, para o indivíduo se sentir valorizado e ele desenvolver até esse orgulho, num sentido positivo, daquilo que faz, né? Você acha que nesse momento religiosidade é importante? Olha, eu acho que as religiões são fontes importantes de valores, né? Desde que elas não sejam fanáticas, dogmáticas, que sejam vividas de maneira sincera e crítica também, porque todas as religiões têm os seus problemas, mas todas elas têm coisas muito bonitas a oferecer aos seus adeptos. Então, desde que as religiões sejam vividas de maneira sincera, eu acho que pode ser uma fonte importante para o indivíduo pegar esses valores, né? Porque todas elas, mal ou bem, ensinam o amor ao próximo, o respeito. O básico. O básico. Você acha que é na adolescência que os pais colocam à prova todos aqueles valores que eles passaram ali a infância toda dando para criança? Sem dúvida, a adolescência é um período de maior conflito, né? Então, aquilo que já foi solidificado na infância serve como anteparo, como fundamento para que esse conflito não seja muito problemático, para que não degenere em problemas mais graves. Então, quer dizer, se houve um diálogo já fundamentado desde a infância, o adolescente vai continuar dialogando com os pais. Se houve valores já desenvolvidos, sentidos, trabalhados desde a infância, o adolescente vai levar em conta esses valores no contato com essa influência do meio. Então, eu acho, sim, importante que primeiro venha se desenvolver. Não se improvise a educação. Não é de repente que o pai vai dialogar com o filho. É um processo bastante longo, né? Que começa no ventre da mãe. Já dizia o grande educador Jean-Jacques Rousseau. Infelizmente, a entrevista está chegando ao final, mas então vamos aproveitar para dar uma dica de leitura. Se você quiser mais informações sobre o assunto, está aqui o livro escrito pela Dori Encontre, que é A Educação da Nova Era, da editora Comênios. Isso. Aqui as pessoas podem se apropriar um pouco mais de todas essas dicas que você deu para a gente, Dori. Sim, eu tenho vários livros, mas esse é um dos mais, assim, abrangentes, que trata de maneira leve e cotidiana dos assuntos ligados à educação da criança. Dora, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no programa. Muito obrigada, eu que agradeço. E o programa Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço, anote, é www.redestv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.